Os desdobramentos do caso Mariana Ferrer, que acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro em Santa Catarina. Gilberto Echauri. O Ministério Público de Santa Catarina pediu a quebra do sigilo do vídeo da audiência do caso Mariana Ferrer. O MP afirma que as imagens que estão circulando nos meios de comunicação e nas redes sociais não condizem com a realidade e que foram editadas de modo a sonegar as intervenções feitas pelo promotor de justiça, pelo juiz e pelo advogado de Mariana. A nota do Ministério Público catarinense diz que a íntegra do vídeo apresenta inúmeras outras interrupções promovidas pelos três, inclusive em momentos que foram editados para propositalmente excluir as intervenções realizadas a favor da vítima. Ontem, o Conselho Nacional de Justiça instaurou um expediente para apurar a conduta do juiz Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis. O colunista da Band News FM, especialista em poder judiciário, Rodrigo Aidar, afirma que as cenas... Aliás, eu recomendo que o ouvinte ouça essa entrevista... A entrevista não, né? A participação do Aidar ontem, no meio do dia, afirmando que as cenas da audiência do caso Mariana Ferrer, por mais abjetas que sejam, não são incomuns aqui no Brasil. É impossível ver aquela cena e não ter alguma espécie assim, se sentir indignado de alguma forma. Porque o advogado realmente ataca ela de forma frontal, maltrata a moça na audiência. Isso é o puro suco de justiça. A gente vê isso todos os dias nos tribunais. Agora, eu acompanhei ontem a participação do Aidar. O Oineg anunciou que ele falaria sobre o assunto. Eu corri para casa, estava chegando de carro, liguei o rádio e fiquei esperando. O Aidar, Carla Bigato, diz que esse tipo de atitude do advogado, por mais feia e abjeta que nos pareça, não é só comum. É parte do processo judicial. É algo que ele tem o direito de fazer. É feio, é repugnante. Muitos optam por não fazê-lo, por não pressionar a vítima dessa maneira. Mas outros optam por fazê-lo, e ele tem o direito de fazê-lo. É uma das estratégias a que ele tem, um dos recursos que ele pode utilizar no tribunal. No caso do juiz, o juiz deveria ter interrompido? É subjetivo. De novo, estou repetindo aqui o que o Aidar disse, tá? Ele entende demais do assunto, e como entende. É subjetivo, poderia. Alguns entendem que deveria. Se não me engano, o próprio Aidar disse que ele acha que deveria. Mas que o juiz pode ter optado por não fazê-lo para não comprometer o próprio caso, para que não fosse acusado depois de ter cassado a palavra de um promotor, o que colocaria em risco o próprio caso. Poderia fazer com que o caso fosse inteiro anulado. Certo? E aí o absolvido continuaria respondendo ao processo. Ou não, isso ia se estender, não ia ter um desfecho como teve no mesmo dia. O juiz deveria ter interferido? É subjetivo, depende de cada juiz. Alguns interfeririam, outros não. Mas a interferência poderia comprometer o caso como um todo, entendeu? O promotor poderia reclamar depois de ter sua palavra cassada no tribunal e o caso poderia eventualmente ter sido anulado. Grave mesmo foi a atuação do advogado de defesa, do defensor público. Ele sim deveria ter se levantado, deveria ter protestado e não deveria aceitar que a sua cliente fosse tratada daquela maneira dentro do tribunal. Esse tinha a responsabilidade profissional de se manifestar. E não se manifestou. Havia ali um advogado e um defensor público. Os dois ficaram calados o tempo todo. O que a promotoria diz é que o vídeo foi editado e que sim, o promotor fez a defesa e fez a interferência. Então tem aí também a palavra da promotoria, mas o que a gente tem de informação até aqui nos leva a esse entendimento mesmo, né, Megali? De que a promotoria, tendo a possibilidade de agir com mais contundência na defesa e impedindo ou se manifestando pelo menos, dizendo você está humilhando a minha cliente. Um simples que nesse protesto. caso, exatamente. Protesto. E veemente, de maneira veemente. É possível fazer isso. Que história é essa? Essas imagens que foram utilizadas pelo advogado, né? Imagens do Instagram dela, em que isso pesa no processo? O que isso tem a ver? É nesse ponto que eu queria chegar. O que o Megali está dizendo e que o Aidar explicou é o seguinte: um advogado, numa estratégia de defesa, e aí vamos colocar um outro crime no lugar. Vamos colocar
de repente, num caso de alguém que esteja pedindo ressarcimento de seguro, e aí o advogado da seguradora vai dizer, olha, você costuma se colocar em risco, você costuma deixar o seu carro aberto, né? A janela, o vidro estacione e deixa o vidro do carro aberto. Eu vi no seu Instagram que você deixa o vidro do seu carro aberto. Nesse caso, da Mariana, a gente está falando de uma questão de gênero colocada. Porque se fosse um homem que estivesse na posição dela, o outro advogado não poderia usar uma foto para dizer, olha aqui, ó, você colocando, olha aqui você na praia, olha aqui você de short curto, olha aqui você sem camisa. Isso não seria usado. Você percebe como essa questão de gênero, ela é muito importante de ser abordada e de ser discutida, e a gente tem que evoluir muito nesse sentido. Porque ainda bem a gente já tem as discussões raciais, né? Ninguém pode chegar, como aconteceu recentemente, de a gente ter uma decisão da justiça, de uma juíza dizer, em função da cor da pele, a gente deduz que ele fazia parte da organização criminosa. Vocês se lembram disso? É um absurdo hoje. Pra gente parece um absurdo, porque essas questões estão colocadas sobre a mesa. A gente está discutindo e isso não faz o menor sentido. Perfeito. Isso tem que acontecer com as questões de gênero também. Não é pelo fato de ela ser mulher, dela ter tirado uma foto X ou Y, que isso pode ser usado contra ela. Isso é um crime, na minha opinião. Sem dúvida. A fotografia foi um passo além do razoável, muito além do razoável. Agora, a intimidação, eu vou explicar melhor por que o promotor pode utilizar esse recurso. É porque você está falando de um aspecto técnico, né? A gente está aqui se apegando a uma questão que é técnica, tecnicidade da decisão, que inclusive foi nesse sentido que o Aidar nos ajudou a entender essa tomada de decisão, mas a gente de jeito nenhum pode ignorar esse aspecto que é fundamental, que é o fato de ser uma mulher nessa condição e que aspectos ali claramente de machismo e de misoginia foram colocados por ela ser mulher. Sim. Fotos como essas não seriam mostradas se tratasse de um homem. O que eu quero explicar agora é o aspecto técnico. De novo, explicando o que o Aidar me contou. Quando há uma acusação de estupro, um crime foi cometido. Seja o crime de estupro, que está sendo denunciado, e se o estupro não aconteceu, um crime de falsa denunciação. Então, algum crime foi cometido. Ou um homem estuprou uma mulher, um homem estuprou um homem, enfim. Ou uma pessoa está acusando uma outra pessoa de um estupro, o que é um crime, caso o estupro não tenha acontecido. Entendeu? Então, quando o promotor trata a vítima como criminosa, que o leigo, nós, olhamos aquilo e ficamos estarrecidos, ele, na verdade, está mesmo partindo do princípio de que aquela suposta vítima é uma criminosa. Certo? Porque o princípio dele é que o cliente dele é inocente. E se o cliente dele é inocente, necessariamente o acusador, a acusadora, será um criminoso. Por isso ele tem o direito de usar essa tática de intimidação e tratar a suposta vítima como se fosse um criminoso. Eu tô falando de aspectos técnicos aqui, tá? Não é a minha opinião sobre esse caso específico, é a explicação técnica geral que o Aidar nos deu ontem, que foi extremamente esclarecedora. Procure a participação do Aidar nas redes sociais aqui da Band News FM, que vale a pena. É um negócio bastante esclarecedor. O que não impede que a gente fique enojado pela maneira como esse promotor público fez, utilizou esse recurso ao qual ele tem direito, expondo aquelas fotos, dizendo que não queria ter uma filha vagabunda ou coisa parecida como ela. Uma mulher daquele nível. Passou de todos os limites, né? E sem que a vítima tivesse a atuação desejável da Defensoria Pública. É um absurdo que ela tenha que se levantar e se defender da maneira como a gente viu no vídeo. É isso. Encerrando aqui, para a professora de Direito da USP, Maria Zapatera, entrevistada pela Band News FM, o advogado de André Camargo Aranha tentou intimidar a jovem. É uma estratégia que só tem por função desmoralizar a vítima. Na verdade, retoma um elemento que já existiu na lei penal, mas que já caiu, que é a ideia da mulher honesta, né? Porque tudo que ele faz ali é tentar desmoralizar o caráter da vítima por uma suposta conduta sexual inadequada. Que ainda que tivesse alguma coisa a ver com o processo e não tem, a gente fica pensando que em 2020, século XXI, um advogado fazer isso.